Oi, Evelyn, aqui a gente vai ver sobre a atividade 7 de tabela dinâmica, né? Então, o princípio de tabela dinâmica é para facilitar as nossas estatísticas e tudo mais. Então, tudo aquilo que a gente fez nos exercícios anteriores, a maioria das coisas a gente consegue fazer de uma forma mais automatizada a partir da nossa tabela dinâmica, né? Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir na nossa planilha, selecionar ela inteira, tá? A gente pode vir aqui, a gente precisa selecionar os títulos, tá? Das nossas colunas. Então, a gente seleciona aqui até o final. Se você apertar no teclado o Shift, tem um botãozinho também escrito Page Down. Esse botãozinho que está escrito Page Down, se você for clicando nele, ele vai mais rápido para selecionar a tabela inteira, como a tabela é bem comprida, tem mais de 2.000 itens. Se você apertar ali no Page Down, ele vai mais rápido até o final da tabela. A gente precisa selecionar ela do início até o final dela, tá? Para a gente poder fazer as informações. Se passar, depois é só apertar em Page Up até aparecer. Não pode desapertar o Shift, tá? O Shift tem que estar apertado até você selecionar a última linha da sua tabela. Então, selecionando a nossa linha aqui, a gente vai vir aqui na guia de inserir e vai inserir uma tabela dinâmica. Ele vai selecionar aqui o nosso intervalo, né, que foi o que a gente já tinha pré-selecionado antes, e a gente vai sempre se atentar para ver se ele está pedindo para fazer a tabela dinâmica em uma nova planilha. Aí a gente coloca OK, e aqui a gente tem agora a oportunidade de fazer a nossa tabela dinâmica. Então, vamos renomear essa planilha aqui, é só dar um duplo clique aqui no título para renomear de tabela dinâmica. A gente vai usar esta planilha aqui para a gente fazer todos os nossos outros exercícios como base. Então, uma coisa importante para levar em consideração da tabela dinâmica é, primeira coisa, se você tiver com o cursor selecionado em alguma outra parte que não seja em cima da tabela dinâmica, as opções desaparecem aqui do lado. Então, você sempre tem que clicar em algum pedaço aqui da tabela dinâmica mesmo para aparecer aqui os campos da tabela. Outra observação importante é, nunca clique nesse X aqui, porque se você clicar nesse X, ele vai desaparecer a sua tabela, tá? Ó, vou clicar aqui para você ver. Clicando no X, ele vai desaparecer, a sua tabela ainda está aqui, mas quando você clicar aqui, ele não aparece mais a opção aqui de campos da tabela. Então, você vai ter que excluir se isso acontecer, você vai precisar excluir a sua planilha e fazer uma nova. Como aqui já está selecionada, a gente vem aqui em inserir, tabela dinâmica, nova planilha, ok? Que daí ele vai fazer uma nova planilha e vai aparecer as opções dos campos da tabela. Então, nunca clique nesse xizinho aqui que vai te dar um trabalho a mais, ok? Vamos. Tabela dinâmica. Então, só essa observação inicial. Então, a primeira coisa, o primeiro exercício que ela pede é para a gente criar uma planilha para caracterização das IES. Então, a gente vai vir aqui no nosso maisinho e a gente vai criar uma planilha de caracterização das IES, que são as instituições de ensino, ok? Então, aqui as nossas caracterização das instituições de ensino, ela pede diversos itens. O primeiro item que ela pede é para que a gente coloque dentro dessa planilha qual é a distribuição das IES por estado. Então, aqui na nossa tabela dinâmica, a gente vai fazer essa distribuição. Como que a gente vai fazer isso? A distribuição por estado, o que ela quer dizer com isso? Ela quer saber quantas instituições tem em cada estado. Estado é a mesma coisa que o F, né? É unidade federativa. Então, a gente vai colocar quais são os estados que a gente tem e a gente quer calcular o valor desses estados. Então, ó, por exemplo, no Acre tem 12 instituições de ensino e assim por diante. Então, sempre que a gente quiser
calcular o valor de alguma coisa específica, a gente vai colocar o que a gente quer saber, no caso, os estados, vai fazer a contagem de valores, puxando a nossa mesma opção aqui para o campo de valores, tá? Que daí ele vai contar quantos tem desse item que você quer saber, quantas vezes ele aparece na tabela, ok? Então, a partir disso, a gente vai selecionar aqui a nossa tabela, dar um Ctrl C e vamos colar ela lá na nossa caracterização das IES, dá um Ctrl V. Aqui aparece uma opção de colagem que a gente precisa considerar, que a gente vai colocar que a gente quer colar apenas os valores, para ele não ficar mais com o modo com esse modo de tabela dinâmica, para se acontecer algum erro ele não alterar a sua resposta, ok? Aqui eu vou fazer um preenchimento com uma corzinha diferente aqui e tal, para facilitar para separar as nossas respostas, ok? Depois, a próxima questão, o que ela pede é que a gente distribua pelo município. Então, ao invés de UF, a gente vai fazer município. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na nossa tabela dinâmica e limpar ela. Se a gente segurar e arrastar ela até aqui, na área das células, a gente já limpa a nossa tabela dinâmica. E aí a gente precisa agora fazer a mesma coisa que a gente fez com o UF, só que em relação ao município. Então, nas linhas vêm os nomes dos municípios e os valores a gente vai fazer a contagem dos municípios. Aí o que a gente vai fazer é aquela mesma coisa, a gente precisa colar lá na nossa coisa de respostas, né? Na nossa página de respostas, planilha de respostas da caracterização das IES. Então, a gente vai selecionar todos os nossos municípios aqui, são bastante municípios, né? A gente vai selecionar todos eles, vai dar um Ctrl C e vamos colar lá na nossa caracterização das IES e colar apenas os valores. Vamos pintar aqui de uma outra corzinha para ficar diferente e ajustar as colunas. Depois, o que ela pede também é que a gente faça a distribuição por tipo de credenciamento. Então, a gente vai lá na nossa tabela dinâmica, vamos limpar ela. Primeira coisa que faz a cada questão é limpar a tabela dinâmica, ok? E vamos fazer por tipo de credenciamento, que é aqui um outro campo que aparece. Então, quais são os tipos de credenciamento e qual a quantidade de universidades em cada um desses tipos de credenciamento. A gente vem aqui e pronto, ó. Aqui está a nossa tabela dos tipos de credenciamento. Ctrl C e vamos colar aqui na nossa caracterização. A gente cola apenas os valores, reorganiza aqui o tamanho das nossas colunas. Vamos pintar uma corzinha diferente aqui, só para ficar mais fácil de identificar que são tabelas diferentes. Depois do tipo de credenciamento, ela pede que a gente faça a distribuição pelas categorias. Então, a gente limpa a nossa tabela dinâmica e faz pelas categorias. Aqui, ó, categoria e a contagem da categoria. Então, a categoria é pública ou privada e qual a quantidade de instituições públicas e privadas. A gente vai colar lá na nossa planilha de caracterização, sendo que a gente precisa colar ela apenas os valores, ajustar as nossas colunas e pintar numa corzinha aqui. Ok? A próxima questão, ela pede que a gente faça a distribuição pelos tipos de organização acadêmica. Então, a gente vai lá, a gente limpa, faz o tipo de organização acadêmica. Então, aqui agora a gente vai fazer sobre a organização acadêmica, né? Organização acadêmica e a contagem da organização acadêmica. Então, a gente seleciona a nossa tabela e cola lá na nossa caracterização. Só que a gente cola só como valores, a gente colore com uma outra corzinha
e arruma a nossa coluna. Depois, o que ela pede é para a gente fazer a distribuição de acordo com o IGC. Então, ela quer saber quantas universidades tem cada IGC, né? Que o IGC vai de 1 a 5. Então, a gente vai selecionar aqui o nosso IGC e vamos descobrir quantas universidades tem cada IGC. Então, por exemplo, IGC 5 são 26 universidades. A gente vai copiar e colar essa tabela ali na nossa planilha, ajustar as colunas, vou pintar com uma corzinha diferente. Aqui está a nossa contagem do IGC. Depois ela pergunta uma coisa muito importante, que é em relação ao filtro, porque ela quer saber quantas e quais universidades possuem o IGC 5. Então ela quer que apareça, se ela perguntasse só quantas, a gente consegue visualizar aqui facilmente que são 26, mas ela quer o nome dessas universidades. Então o que a gente vai fazer, vamos limpar aqui para ficar um pouco mais claro, ela quer que apareça o nome das instituições. Para aparecer os nomes, a gente vai precisar puxar as instituições aqui, ok? Só que ela não quer que apareçam todas as instituições, ela quer que apareçam apenas as instituições que possuem o IGC 5. Então, a gente vai precisar filtrar de acordo com o IGC. Então, aqui no filtro, quando a gente insere o filtro de IGC, a gente vai selecionar que a gente quer apenas as universidades que possuem IGC 5. Aí ela já vai reduzir aqui e ela quer saber a quantidade total também, então a gente puxa os IGCs aqui para os valores. Então, se a gente for olhar aqui no final da tabela, tem os nomes e tem um total de 26 universidades. Ok? Então, a gente copia essa nossa tabela, a gente vai copiar desde aqui de cima para a gente conseguir enxergar que você fez o filtro, tá? Do IGC 5. Então, a gente copia e cola lá na nossa caracterização apenas os valores, selecionar uma corzinha diferente e ajustar a coluna. Depois disso, ela pede que lá na nossa tabela principal, ela pede que aqui na nossa tabela principal a gente faça a formatação condicional para a gente poder pintar os IGCs, tá? Ela quer que o IGC menor do que 2 seja cor vermelha. Então, a gente vai selecionar aqui a nossa coluna do IGC, é só apertar em cima do J que ele automaticamente seleciona toda a coluna. E a gente vai fazer uma formatação condicional com uma regra, que é de quem é menor do que 2, porque menor do que 2 tem um IGC insuficiente. Então, quem é menor do que 2 vai ser um preenchimento vermelho. Ok. Agora, ela pede para que quem seja o IGC igual a 5, que é a nota máxima, ela pede que a gente faça com a cor verde. Então, quem é igual a 5, que é a nota máxima do IGC, a gente seleciona o preenchimento verde e dá um OK. Aí, aqui na nossa tabela, quem tiver o número 5 vai estar pintado de verde. Ó, quem é abaixo de 2 está pintado de vermelho. E quem é 5, que são poucas instituições, né? São só 26. Quem é 5 está pintado de verde, ok? Então, para o exercício 1, o que ela pede é apenas isso. Depois, no exercício 2, ela pede para a gente criar uma nova planilha de caracterização das IES públicas. Ela pede as mesmas questões que a gente teve. A gente vai fazer muitas questões parecidas com o que a gente teve nas caracterizações das IES, só que a gente vai precisar sempre levar em consideração que a gente precisa filtrar para aparecer apenas as nossas instituições
públicas, ela quer saber dados apenas em relação às instituições públicas, e aqui na nossa caracterização geral a gente inclui tanto pública quanto privada. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exercício das IES públicas é a gente colocar a nossa categoria, né, que é ou é pública ou é privada, como filtro. Então a gente vai usar o filtro da categoria pública, e a partir disso que a gente vai fazer as questões que ela pede. Então, na questão 2A, ela pergunta quantas instituições públicas têm o IGC 4 ou 5. Então, a gente vai colocar aqui o nosso IGC e vai fazer os valores. Só que ela quer que apareça só quem tem 4 e 5. Então, aqui no nosso filtro, a gente vai desselecionar tudo e vamos selecionar apenas as instituições que têm IGC 4 e 5. E aí é isso que a gente vai colar lá na nossa instituição. Na nossa planilha da instituição pública. Opa. Que a gente vai colar apenas os valores. E pintar com uma corzinha aí diferente. Depois ela pede quantas instituições públicas têm o IGC 1 e 2. Então, a gente vai lá na nossa tabela dinâmica de novo. E antes de limpar, tá vendo que é a mesma coisa, né? Só que a única coisa diferente que ela quer é que ao invés do 4 e 5, seja o 1 e 2. Aí vai fazer a nossa nova tabelinha. A gente dá um Ctrl C e cola lá. Depois, a próxima questão, ela pede qual o maior tipo de credenciamento dentro das públicas, né? Então, a gente vai lá na nossa tabela dinâmica, a gente limpa os IGCs, porque agora ela quer a questão de tipo de credenciamento. Pronto, agora tá aqui a nossa tabela, que a gente vai colar lá nas nossas instituições públicas. Depois, no exercício 3, ela pede para a gente fazer uma nova planilha de instituições de ensino privadas. Então, o que a gente vai fazer? São as mesmas questões que ela pediu antes, só que ela pediu agora com o nosso rótulo, com a nossa categoria de privada. Então, a gente só muda aqui a nossa categoria privada e vamos fazer as questões que ela pediu. Que ela pediu quantas universidades privadas têm IGC 4 ou 5. Então, vamos fazer o nosso IGC. Só que a gente quer de 4 ou 5. E depois ela pede para a gente criar uma nova planilha para os gráficos. Então, finalizando, ela pede para a gente fazer o gráfico para os tipos de organização acadêmica, para as categorias das IES e para os tipos de credenciamento. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter acesso às tabelas. Só que a gente já tem as tabelas aqui, então a gente só precisa identificar. Então, a gente vai fazer um gráfico do tipo de organização acadêmica, é só a gente ver, aqui é município, credenciamento, a gente precisa achar aqui a organização acadêmica. Aqui, ó, organização acadêmica, a gente copia essa tabela, cola lá na nossa tabela de gráfico, e a gente manda ele inserir um gráfico. Pode ser um gráfico recomendado, porque ela não pede nenhum gráfico específico, e aí a gente faz aqui a contagem da organização acadêmica. Depois, ela pede o gráfico das categorias das IES. Então,
aqui, ó, tá o nosso de categoria, né? A gente copia essa tabela, cola lá na de gráficos. Selecionando, a gente pede para inserir um gráfico recomendado. Ele pode fazer de pizza aqui também, ó. Opa! Só uma coisinha aqui. Esse total geral a gente não seleciona, tá? Então, vamos arrumar aqui. Total geral a gente não quer que ele pegue. Pronto, agora está correto. Aí, aqui pra gente inserir, a gente seleciona aqui, porque o total geral não aparece no total do gráfico, né? Então, a gente seleciona, vamos fazer um de pizza. Lembrando que o de pizza sempre tem que ter uma porcentagem. Então, aqui é a nossa contagem de categoria. Depois, ela pede o último gráfico por tipo de credenciamento. Vamos lá na caracterização. O tipo de credenciamento está aqui. A gente copia a nossa tabela. Aqui, a gente não seleciona o total geral, senão ele vai entrar lá para o nosso... E esse vazio aqui também não precisa selecionar, porque não tem nenhum dado, né? Aí, a gente insere o nosso gráfico.